E hoje, gente, a gente vai falar sobre o tema até parece ser muito óbvio. Falar os médicos, os sãos não precisam de médico. É óbvio que as pessoas que estão sãs não precisam de médicos. Mas existe um contexto muito interessante no Evangelho que nós gostaríamos de resgatar aqui. E primeiramente o que a gente vai precisar fazer, nós vamos agora tentar nos transportar para a época do Cristo, para aquela época. E é importante a gente fazer isso para tentar entender um pouco o contexto que envolve essa passagem do Evangelho, que tanto está no Evangelho de Marcos, como aparece também em Mateus, bem como no Evangelho de Lucas. É uma passagem muito recorrente dentro dos Evangelhos. Eu vou ler aqui para vocês essa parte para nós contextualizarmos. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Era quem estava lá julgando o Cristo, eram os fariseus e os escribas. Nada contra fariseus e escribas, eles estavam em seus papéis. Via de regra, a gente enxerga essas figuras do Evangelho como pessoas, assim, os haters da internet. Aquelas pessoas que ficam ali só alfinetando, querendo fazer pegadinha com Jesus, mas eles tinham um papel e um porquê de fazer esse tipo de situação. Porque naquela época apareciam cristos a todo momento. Existia uma profecia de que chegaria um homem, o Cristo da linhagem de Davi, e que esse homem libertaria o povo de Israel. Era papel dos fariseus, que eram estudiosos, eram profundos estudiosos da palavra, checar o tempo todo se aquele ali que estava dizendo que era o Cristo, se aquele ali que estava dizendo que era o Messias, era de fato o Messias. Eu sei que eu estou parecendo ser muito empático em relação a tudo que os fariseus faziam ao longo dos evangelhos, que eles estavam o tempo todo colocando o Cristo à prova. Mas existia um porquê e uma razão para tudo isso. E era importante que alguém ficasse salvaguardando a palavra do Cristo. Quando eles perguntavam por que Jesus estava sentado à mesa com publicanos e também com pecadores, eles fizeram uma pergunta que naquela época fazia muito sentido. Porque não era lícito as pessoas puras, as pessoas religiosas, ainda mais para o Messias, imagina o Salvador do povo de Israel, estar ali sentado à mesa com pecadores, com pessoas imundas, como eles falavam naquela época. Não fazia muito sentido aquilo ali. Mas eu penso que a pergunta correta para os dias de hoje, já entendendo que o Cristo é o Cristo, que ele é o Messias, que ele trouxe a palavra de salvação para a humanidade, para nos mostrar como nós devemos agir, para nos mostrar como deve ser o nosso modelo de comportamento. Uma vez que já não existe dúvida alguma de que ele é o Cristo, a pergunta hoje deveria ser completamente diferente. A pergunta hoje deve ser por que os pecadores e por que as pessoas os publicanos se tinham tanto conforto em sentar à mesa com Cristo. A pergunta é o contrário e não a pergunta que foi feita pelos fariseus. Por que eles se sentiam tão confortáveis em estar ali na mesa com o Messias? Para quem não lembra, os publicanos eram aqueles judeus, ou melhor falando, eram as pessoas do povo hebraico que eram selecionados por Roma para coletar os impostos do seu próprio povo. E eles ganhavam bem por isso. Eles eram considerados pessoas, vamos dizer, bem de vida, para não falar ricas, mas também eram consideradas pessoas traíras, aquelas pessoas que ninguém queria estar perto. Imagina o publicano, que era a pessoa que coletava o imposto, era a pessoa que ia passar aqui e tirando o nosso dinheiro de uma forma muito dura, muitas vezes por Roma,
que era quem colonizava Israel naquela época. Então a pergunta correta é por que aquelas pessoas se sentiam tão confortáveis em sentar com Jesus, e não porque Jesus se sentia confortáveis em sentar com elas. Porque essa pergunta deve ser feita dessa forma, porque a gente se pergunta se aquelas pessoas, os pecadores, as pessoas que se sentem imundas, inapropriadas, as pessoas que se sentem doentes, as pessoas que se sentem incapazes, se sentiriam tão confortáveis em sentar ao lado de um dirigente espírita, de um palestrante, de um pastor, de um padre, ou de entrar por essa porta e sentar aqui entre nós com um odor que talvez a gente não nos agradasse muito, porque naquela época a própria hanseníase, que era chamada de lepra, tinha um odor muito desagradável. Essas pessoas se sentiriam confortáveis em estar aqui conosco? Ou nós a olharíamos pelo rabo de olho, como se fala o adágio popular? Essas pessoas se sentariam confortavelmente ao nosso lado ou não? Olha, antes de acontecer esse fato, Jesus passou lá numa cabine onde os publicanos, os coletores de impostos ficavam, e convidou Levi ao seguir. Levi, que depois é conhecido como Mateus, veio junto ao Cristo e foi até a sua casa e deu aquela refeição que juntou publicanos e também juntou aquelas pessoas consideradas pecadores. Um próprio publicano foi ali captado pelo Cristo para poder servi-lo, para poder estar perto dele. E o Cristo, naquele momento, ele já nos deixou uma grande lição. Se você olhar por dentro do Evangelho, tanto no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Lucas, essa passagem, essa que está aqui no quadro, que os sãos não precisam de médicos, estão entre curas do Cristo. São várias curas que acontecem ao longo daquele caminho e essa passagem está ali no meio, como que estrategicamente colocada para nos fazer refletir. Jesus curou paralíticos, Jesus fez um processo de ressurreição quando disse para a jovem que, quando foi chamado a ressuscitar uma jovem, ele disse, essa jovem não está morta, ela está apenas dormindo. Jesus fez uma série de curas naquela ocasião, nesse trajeto, quando por fim ele foi convocado pelos fariseus para se justificar, porque estava sentado ali com os publicanos. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Nessa mesa com Cristo, os publicanos, coletores de impostos, os doentes ou os pecadores, ou as pessoas que tinham uma vida considerada uma vida não muito bacana, uma vida não santa, nessa mesa ali, projetando que tudo no Evangelho nos convoca a uma observação atenta sobre o nosso papel e o papel das pessoas que estão ao nosso redor. Quem é cada um de nós naquela mesa? Quem é você sentado naquela mesa com Cristo? Por favor, não digam que é Jesus. Você ou nós somos os fariseus e os escribas que estão perguntando o que ele estava fazendo ali com os publicanos e pecadores? Você fazia parte das pessoas pecadoras? Você era o publicano? Quem era você? A mesa? Quem era você naquela ocasião? Que todos nós erramos na vida. Todos nós, em algum momento, precisamos, ou já precisamos, do perdão de alguém pelas nossas falhas. Provavelmente já fomos observados como pessoas de má índole, por pessoas que não foram bacanas, algumas vezes injustamente, outras vezes justamente, fizemos bobagem. E é normal que o ser humano também cometa os seus equívocos. É normal que nós falhemos em algum momento, mas qual que é a cura que nós esperamos de Deus para a nossa vida? Passamos por problemas, conflitos familiares, conflitos relacionados ao trabalho, a dificuldade financeira, doenças, perda de entes queridos, abandono
de pessoas amadas, mas esperamos pela cura de Deus, pelo toque de Deus na nossa vida. O que Deus hoje precisa fazer na sua vida para que ela seja curada de algum mal, ou de algum desentendimento, ou de alguma coisa que aflige o teu coração? Melhor, como está o teu chamado a Deus para que Ele se faça presente na tua vida? Nós, provavelmente os pecadores da mesa, provavelmente aquelas pessoas que já erraram tanto na vida, esperamos por algum milagre de Deus na nossa vida. Esperamos por esse toque, por essa aproximação, por essa intimidade que parece que nós não temos. Que bom saber que Jesus, mostrando nessa passagem do Evangelho de Marcos, não permitir que a sua grandeza o afastasse daqueles que são pecadores ou publicanos ou são considerados como pessoas de má vida, como os próprios publicanos eram considerados. A grandeza do Cristo não os afastava dessas pessoas. O Cristo tocava os leprosos, tocava os doentes, os chamados impuros, já. Naquela época as pessoas eram consideradas impuros. Está lá no Levítico que quando os leprosos passassem, as pessoas deviam gritar e dizer que eles estavam passando para todo mundo se afastar, porque se você sentasse na cadeira que um leproso tinha sentado, você também estaria e seria considerado impuro. E o Cristo sentava à mesa, tocava essas pessoas e não acreditava que se tornaria impuro. Pelo contrário, ele sabia que precisava fazer isso. Ele não veio para os sãos. Ele não veio para trazer a mensagem para quem não precisa dela. Quando Jesus tocava um leproso e tocava alguém que era considerado imundo ou suja, ele não acreditava que ia se contaminar com essas pessoas. Ele não acreditava que ao tocar uma pessoa ou estar com pessoas de má índole, ou consideradas de má índole, ou consideradas pecadoras, ele ia se contaminar com essas pessoas. Muito pelo contrário, ele sabia que precisava estar com aquelas pessoas, e estando com elas, elas seriam purificadas também pelo seu amor. Não era ele que se contaminava com o toque dos chamados sujos, imundos, pecadores ou qualquer outro adjetivo que a gente queira usar. Ele sabia que era o contrário que acontecia. E a gente está acostumado a ouvir na internet que nós somos a média das 5 pessoas que estão sempre ao nosso redor, que nós temos que estar sempre com os vencedores, que nós temos que estar sempre com pessoas que estão brilhando. E isso não deixa de ser verdade, mas isso não nos exclui da possibilidade de estarmos juntos das pessoas que mais precisam, porque somos, muitas vezes, o único evangelho que uma pessoa tem a oportunidade de ler. A nossa vida, a nossa conduta, a forma como nós nos comportamos e nós levamos os ensinamentos do Cristo, ou ajudamos as pessoas, ou fazemos a caridade, muitas vezes é a única oportunidade que a pessoa tem de ter um contato com o bem. Albano Metello, o campeão da caridade do livro Obreiros da Vida Eterna, uma criatura que tinha horas e horas de trabalho junto às regiões das trevas. Um belo dia falou, olha, eu estou aqui já em nosso lar há tanto tempo, estudando, espiritualizado, com contato com tanta gente bacana e especial, tendo acesso a essa tecnologia, a essas informações, a tudo, e o meu trabalho aí na região das trevas o tempo inteiro. Eu estou cansado de ir às trevas para fazer o meu trabalho. Eu estou cansado de ir lá nesse lodaçal, vendo os conflitos, inclusive, de encarnados, que se juntam a desencarnados e enfrentam grandes batalhas nas regiões das trevas, na espiritualidade. Eu estou cansado de ir ali, eu não preciso, não mereço, eu preciso fazer alguma coisa que seja mais limpa. E num desses conflitos, num desses momentos que ele estava assim,
sabe os conflitos existenciais que a gente tem, que às vezes a gente fala, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou no centro hoje, cara? Tem aí a maratona da Netflix que eu não acabei. Eu vou chegar no trabalho e vou dizer que eu não vi ainda o capítulo da série que está todo mundo conversando a respeito, ou sei lá, tanta coisa que aparece para a gente fazer que hoje é uma inundação de conteúdo por conta das plataformas digitais. Ele foi naquele dia meio chateado, sabe? Vou lá fazer o trabalho. Então foi naquela região dos imundos, dos publicanos, dos conflitos, das trevas. Uma região tenebrosa. E quando ele descia desanimado, de repente, ele viu um grande sol, uma grande iluminação que vinha de baixo para cima. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele disse, meu Deus, que luz é essa? E quanto mais ele via a luz, mais ele afundava naquela região. Ele tentava entender o que estava acontecendo e ele dizia, meu Deus, o que é isso? Né? Que luz é essa aqui nessa região tão podre? E quando ele ia descendo, de repente olhou para cima, ele viu anjos descendo das regiões superiores. E esses anjos desciam em formatos piramidais, e aqueles anjos assim, não entendiam o que estava acontecendo. Ele parou um anjo e falou assim, o que está acontecendo aqui, que eu nunca vi tanta luz nesse lugar? E aí um anjo, apressado demais, ele não tinha muito tempo para falar, falou assim, é o próprio Cristo em pessoa que visita as regiões das trevas hoje dos homens, para libertar consciências. E naquele momento ele ficou extremamente emocionado. Ficou emocionado porque ele entendeu que enquanto ele estava ali em questão se deveria ou não fazer o trabalho, Jesus, em pessoa, estava lá fazendo o trabalho junto às consciências conflituosas e estava libertando aqueles espíritos das trevas. E o Cristo não vinha acima com os anjos abaixo. O Cristo estava lá embaixo e a luz atraiu os anjos. Isso quer dizer que Jesus ia na frente. Como um grande líder. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós não nos contaminamos quando estamos com Deus no coração. Não importa onde andemos, na pior reunião familiar, com os pensamentos mais perversos do mundo, em qualquer lugar, se nós estivermos com Deus, com Jesus no coração, conectados, convictos do nosso papel, nós não seremos contaminados. Muito pelo contrário. Nós temos a oportunidade de servir a luz. Mas quem somos nós à mesa com Cristo? Quando Jesus passava para Jericó, uma multidão seguia, tinha muita gente em sua volta. E aí ouvia-se uma voz clamando, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Filho de Davi, tem de piedade de mim. E quanto mais as pessoas censuravam aquela pessoa que gritava, dizendo, cala-te, ele não vai te olhar, sai daí, imundo. Era um cego. Estava ali sentado nessa sarjeta. Ele gritava pelo nome de Jesus. E quanto mais pediam para ele calar a boca, mais ele gritava. Bartimeu, filho de Timeu. E Jesus ouviu. E falou, traz ele até mim. Nessa hora, todo mundo ficou muito bacana com Bartimeu. Vai, vem, que ele quer te ver. Bartimeu não hesitou. Levantou-se prontamente, jogou sua capa no chão e foi lá. E Jesus perguntou, o que queres que eu faça? E ele disse, eu quero ver. E Jesus falou, ok, tudo bem, a partir de agora tu vais ver. E então ele seguiu Cristo. Uma particularidade que passa despercebida na leitura do Evangelho nessa história é que a capa que Bartimeu jogou no chão, nesse processo de cura, era uma capa muito valiosa. Era uma espécie de licença que as pessoas tinham
As pessoas que tinham deficiência física eram consideradas também como pessoas que eram pecadoras, porque por alguma razão elas eram marcadas por Deus. E aquela permissão, aquela capa era uma permissão para que ela pudesse pedir nas ruas. E olha, é igual um ponto de flanelinha, valia uma fortuna lá em Jericó. Jericó era uma região onde se concentravam muitos pedintes. E quando Bartimeu jogou essa capa no chão, o que vocês acham que aconteceu? Quando toma um caminhão aqui na 23 de março, o que acontece? Oi? Pegaram. Era valiosa a capa. Mas ele não hesitou em jogar a única possibilidade de sustento que ele tinha. Ele não hesitou em jogar, deixar para trás a única possibilidade de continuar vivendo e se alimentando que ele tinha. Ele tinha certeza que aquele homem que ali passava era o filho de Davi e o Messias. Então voltemos aos publicanos. E voltemos àquela história que o Regis tanto gosta. Zaqueu, o publicano preferido da palavra do Novo Testamento. Outro indivíduo que quando Jesus esteve com ele em sua casa, foi muito criticado. Jesus chegava a determinada região e chegando lá, uma multidão também o acompanhava, como sempre. Então Zaqueu, um cobrador de impostos muito rico, um homem poderoso e muito malquisto, como todo publicano, viu uma videira, uma árvore, e falou: eu não vou conseguir vir com tanta gente assim. Então eu vou subir nessa árvore para poder lá de cima ver esse mestre de Nazaré. Então Bartimeu subiu na árvore. Quando subiu, Jesus olhou e: Zaqueu! Eu? Imagina, Jesus entra aqui, aí fala: como é teu nome? Valdir? Valdir? Ou eu nem falasse agora como é teu nome, mas é Valdir, vem cá. Você ia sair correndo aqui pela porta, ia chegar para tua esposa, pelo amor de Deus, como é que ele sabe o nome? Imagina o Cristo. Zaqueu, desce daí, eu vou ficar na tua casa hoje, homem. O que você está fazendo aí? Aí todo mundo horrorizado. Como assim? O que ele vai fazer na casa do publicano? O que ele vai fazer ali? Publicano imundo. Quais são as árvores e as alturas? As montanhas? Quais são as dificuldades que nós estamos dispostos a vencer para atrair a atenção de Jesus, de Deus, da espiritualidade, do nosso anjo da guarda para a nossa vida? Aí eu vou perguntar de novo: qual é a cura que você espera de Jesus na sua vida? Qual é o esforço que cada um de nós fazemos para termos Deus aqui ao nosso lado? A mensagem de Jesus foi entregue há 2023 anos. Para Paulo, encontrar com Jesus em Damasco foi uma bênção. Para Madalena, cruzar com os olhos do Cristo quando ele passeava e pregava foi uma bênção. Fácil dar um testemunho de fé. Pedro viu Jesus curar leprosos, ressuscitar pessoas. Viu muita coisa. A mensagem do Cristo naquela época, com tanto burburinho, com tantas notícias da Boa Nova, tocava os corações com uma facilidade maior por conta da narrativa dos acontecimentos estarem muito próximos. 2023 anos depois,
nós precisamos promover essa conexão espiritual, não por meio dos atos de mirabolantes ou de ver curas improváveis ou de ver milagres que vão acontecer movimentando montanhas, abrindo mares ou coisas desse tipo. O nosso testemunho de fé, a nossa proximidade com Deus vai se dar por meio dos nossos corações quando nós tivermos a capacidade de compreender o Evangelho, colocar o nosso papel ali em cada parábola, em cada sentença, em cada ensinamento e dizer: eu convoco Deus para a minha vida. E Deus, a partir de agora, vai fazer um milagre em mim. Deus vai fazer com que a minha vida transponha as minhas dificuldades, com que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida. E eu sei que eu vou cair de novo. E eu sei que Deus sabe de mim. E eu sei que Deus está o tempo todo ao meu lado. O próprio Cristo, quando foi escolher as pessoas para segui-lo, para estar ao seu lado, ele não escolheu sábios, filósofos ou doutores da lei, a não ser Paulo, quando ele precisou levar o evangelho aos gentios. Quando ele chegou na terra, ele escolheu gente como nós. Ele escolheu pescadores, pessoas comuns, pessoas falhas, pessoas que ali estavam para acompanhá-lo, porque a sua mensagem era para o povo comum. E muitas vezes nós nos achamos incapazes, pecadores. Olha, eu olho o meu passado, eu nem te conto o que eu fiz quando eu tinha 30 anos. Então eu não posso servir. Eu não posso fazer alguma coisa a mais pelo próximo do que qualquer outra pessoa que tem a vida santa poderia. Nenhum de nós é santo e tem a vida santa. Somos todos caminhantes num mundo de provas e regeneração, num processo reencarnatório, em comunhão com as pessoas que estão conosco, na família, na sociedade, com as provas que nos são impostas. E o melhor de tudo é que sabemos que tudo passa. E o melhor de tudo é que sabemos que o que é de Deus, que Deus está conosco. E é preciso a gente conectar 2023 anos depois a nossa espiritualidade por meio do Wi-Fi do coração, que é a oração. Essa cura que cada um de nós pensou que Deus pode promover na nossa vida, ela só vai chegar quando nós nos declararmos como não somos sãos, não somos justos. Ainda somos os doentes que precisam do médico Jesus na nossa vida. Que Jesus abençoe cada um que está aqui na internet, os amigos, pessoal lá de cima também. E que a gente vá para casa sentindo Deus no nosso coração, de uma forma muito especial. Nós não testemunhamos nenhuma cura improvável. Jesus não apareceu para nós no caminho de Damasco, nem no caminho de casa. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Todo dia existe um milagre acontecendo na nossa vida. Até os livramentos. Algumas coisas que Deus tira da vida da gente. A gente ora pedindo para ficar. E aquilo não faz parte mais da nossa vida. E em seguida, a gente entende. Muita paz, pessoal.